Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Brig Show. Eu sou a Giovana Guimarães da Brigadeirinha e tô aqui hoje acompanhada das minhas sócias, a minha irmã Amanda. Olá pessoal. E também a minha mãe, a Paty. Oi gente, bem-vindos. Hoje o nosso tema tá mais do que imperdível. Na verdade, todos os temas do Brig Show foram imperdíveis até aqui, né? A gente já falou sobre uma receita versátil para fazer, falamos sobre precificação, que foi uma aula, uma verdadeira aula, né, nesse episódio. Falamos sobre inovação com brigadeiros coloridos e hoje a gente está aqui para falar sobre como você pode estar escalando a sua produção através do congelamento. E também vamos falar um pouco sobre planejamento de pedidos, né, porque eu sou fã do planejamento. Eu acho que sem planejamento ninguém faz nada. E quando a gente tem uma empresa, né, quando a gente começa a oficializar o nosso negócio, a encarar o nosso negócio como um negócio de verdade, vai se tornando cada vez mais indispensável, né, essa questão do planejamento. A gente tem que estar planejando tudo que a gente está fazendo. Quando chega a equipe para ajudar, principalmente, né, porque todo mundo tem que estar alinhado. E principalmente também se você tem sócios trabalhando com você, né? A gente tem que ter conversas de forma, né? A rotina da gente tem que ter conversas. Todo esse planejamento tem que ter o que vai ser feito, quem vai fazer, quando vai ser feito. E da mesma forma é quando você ainda trabalha em casa somente por encomendas, né? É uma rotina que tem que entrar ali no seu dia a dia, mesmo se você ainda tá ali, né, naquele iniciozinho do negócio. Isso, Gil. Muita gente pergunta como é que vocês dão conta de tanta coisa. E o segredo é esse: organização e planejamento. Muitas vezes você ter muita gente, que às vezes as pessoas pensam, não, é porque eu não tenho gente para trabalhar comigo, mas nem sempre esse é o ponto principal. Às vezes você trabalha só, mas você tem organização e planejamento e você consegue ser muito mais produtivo do que uma pessoa que trabalha com várias outras pessoas. Então, sendo assim, o planejamento é a engrenagem, né, de toda essa produção aí. Porque você começa ali fazendo as coisas organizadas, né? Você dando conta sozinho para depois você expandir. Tem gente que fica ali travado, né? Tipo, eu não vou fazer uma divulgação do meu produto porque eu tenho medo de receber pedidos e eu não dar conta de fazer. E vai ficar travado por isso. Eu não consigo contratar alguém por isso. Não, gente, vamos focar na solução e não no problema. Então é nesse sentido que a gente sempre está trazendo essa questão de focar na solução. Eu quero crescer o meu negócio, eu quero agendar mais pedidos. Como é que eu posso fazer isso sem ainda precisar contratar alguém? Eu posso congelar, eu posso planejar, eu posso estar fazendo com antecedência. Então é sobre isso que a gente vai estar falando aqui hoje nesse episódio. Inclusive, se você ainda não está inscrito no nosso canal, já vai se inscrevendo, já curte esse vídeo, porque quanto mais pessoas curtirem, mais entrega para outras pessoas que precisam desse conteúdo. A gente está buscando trazendo aqui, né, um conteúdo que seja realmente útil para quem empreende com os doces. Exato, e encaminha para aquela pessoa que você pensou, olha, ela iria amar assistir sobre esse assunto. Então já encaminha. Quem já trabalha com e doces já aí. comenta também, né? Aproveita e já comenta o que é que você está achando, dúvidas que vocês têm, porque a gente vai responder algumas dúvidas neste episódio. Pode ser que a gente não responda a sua, mas que a gente responda em um próximo episódio, né? Ideias que você tem para uns próximos episódios aí, e que a gente quer que esse quadro seja realmente para vocês, para ajudar o máximo de pessoas possível. Inclusive, se você ainda não tá no nosso grupo VIP, que é a nossa panelinha, vou deixar o link aqui na descrição, porque por lá a gente tá sempre mandando as nossas novidades, também as promoções que acontecem, os próximos episódios que são postados aqui, e assim você não perde nada. Então, o link tá aqui. Então, vamos lá começar a falar de congelamento, né? Eu acho que é uma dúvida muito frequente, e mesmo de quem tá começando, a quem tem já uma confeitaria, uma loja, uma produção maior, né? Sempre tem essa dúvida. E, gente, a gente só vai conseguir escalar o nosso negócio, a nossa produção, se a gente começar a congelar, tá? Vocês precisam entender isso. E muito mais ainda as vendas, porque se chega um pedido de última hora hoje, você consegue atender esse pedido? Ou você não consegue estar ali, meu Deus, como é que eu vou fazer? Chegou um pedido para amanhã, sem brigadeiros, eu não consigo fazer. Por quê? Porque você não tem ainda as massas congeladas, né? E uma dúvida também de vocês pode ser o seguinte: como é que eu vou congelar se eu não tenho espaço? Se eu não tenho ainda um freezer, se eu não investi ainda no freezer? Dá para você começar dividindo ali com o seu freezer de casa. Então, você pode ver uma vasilha assim, ó, como essa. Essa daqui são as vasilhas que a gente coloca no nosso freezer daqui da nossa confeitaria.
é uma forma da gente organizar as massas, porque aqui a gente oferece muitos sabores de brigadeiros, então a gente divide as massas assim nas vasilhas. Inclusive essas massas aqui, elas estão congeladas, tá? Elas estão até descongelando aqui nesse momento enquanto eu falo nesse episódio com vocês, mas aqui elas estavam no nosso freezer e eu tirei para demonstrar para vocês como é que a gente faz por aqui. Então, a gente tem aí em torno de 20 sabores todos os dias e todos esses sabores eles são feitos nas panelas mexedoras e a gente armazena assim nos plásticos de congelamento e identifica e todos vão para o nosso estoque refrigerado, que é o nosso freezer, né? São os nossos freezers que hoje a gente tem 3 na nossa produção. E aí a gente vai dividindo assim por vasilhas. Então tem a vasilha das massas de chocolate, tem as vasilhas das massas de ninho, tem as vasilhas das massas que são da letra A até a letra F, né? Os sabores que começam com essas letras, né? Achamos melhor organizar por ordem alfabética porque fica melhor para encontrar na hora que a gente está procurando o sabor que está precisando e também fica melhor para a gente controlar esse estoque. Então eu olho ali naquela vasilha que é da letra A até a letra F. Tem aí um brigadeiro de coco tá nessa vasilha, mas não tô vendo ele aqui. Então já zerou no meu estoque, eu tenho que produzir urgente, né? A gente não pode deixar zerar essa massa, né, no nosso estoque. A gente tem que estar sempre trabalhando para manter esse estoque abastecido, porque dessa forma, se chegar hoje uma encomenda para amanhã, ou então até para hoje mesmo, eu vou conseguir atender. E falando também um pouquinho sobre descongelamento, dá pra gente descongelar essa massa no micro-ondas sem problema nenhum, tá? A gente pode estar colocando de 30 em 30 segundinhos, geralmente descongela aí 3 vezes assim, né? Coloca 30 segundos, abre, dá uma olhadinha como é que tá, mais 30. Geralmente, a depender de quão congelada, né, essa massa tá, já dá pra você manusear aí fazendo esse processo 3 vezes, e aí você já consegue estar continuando a sua produção, que isso não vai alterar a textura, não vai alterar a qualidade também desse produto, certo? E só que para você conseguir descongelar no micro-ondas, precisa usar um plástico adequado. E aí nós usamos esses saquinhos aqui de congelamento, e ele tem aqui na embalagem descrito que ele pode ir no freezer e pode ir no micro-ondas. Então esse saquinho aqui, ele pode, né, ser usado para armazenar seus brigadeiros e você pode fazer descongelamento no micro-ondas, porque ele é próprio para isso. Se você usar um outro plástico de armazenamento que não é próprio para isso, então é melhor que você deixe esse brigadeiro descongelar em temperatura ambiente. Qual é o lado ruim disso? É que você vai precisar, né, vai demorar um pouco mais. E assim você não consegue ele estar atendendo um pedido para o mesmo dia, né? Se a massa está congelada, às vezes pode acontecer de você não conseguir. Então, o ideal é que você procure plásticos para armazenar o seu brigadeiro que sejam resistentes ao micro-ondas. Geralmente esses plásticos são mais resistentes, mais grossos, né? Isso, porque tem uns fininhos que não aguentam. E também tem uns que grudam na massa do brigadeiro, né? Então, a gente indica bastante, deixa eu até ver o nome desse aqui, saco plástico picotado para alimento. Geralmente é um saco, né, gente? Então, é um saquinho mesmo, mas a gente abre ele com a tesoura, né? E assim a gente consegue armazenar a massa. Locais que vendem embalagens, é muito fácil de achar. Se acontecer da sua massa ser muito molinha também, o meu ponto é mais molinho, você pode passar um pouquinho de manteiga no plástico, né, com um pincel, bem pouquinho mesmo, só para untar esse plástico antes de despejar ali da panela. Pouquinho mesmo, não dá nem pra ver a manteiga, viu, gente? Porque tem gente que bota um monte de manteiga, charca de manteiga, aí afeta o gosto também do brigadeiro, né? Só um pouquinho mesmo. Só um pouquinho já ajuda a desgrudar depois para você ter aproveitamento então, total. Só para entender que além do tempo, então a pessoa fez o brigadeiro ali na panela, jogou no plástico, fechou, ela já bota no congelador? Sim. Na verdade, eu gosto de esperar esfriar um pouco, não tanto pelo produto, porque pelo produto não tem problema ir direto para o congelador, é mais pelo equipamento. Então, se você coloca uma massa muito quente no congelador, que ele tá ali, né, com outros alimentos congelados, isso vai afetar a temperatura dele lá dentro, né? E aí pode ser que afete também a conservação dos outros alimentos que estão congelados lá dentro. Então, eu espero mais ele esfriar um pouco para conservar o equipamento, né? Pra gente não ter problemas com esse equipamento depois e nem com a conservação dos alimentos que estão lá dentro. Então, o ideal é você esperar ali uma horinha, já deu pra esfriar, só pra ele não ficar muito quentão lá dentro, né? E aí você já pode levar para o seu estoque refrigerado. E é interessante você se organizar para você ter o dia de produção de massas, tá, gente?
Isso é ser profissional. Tem gente que não entende assim, a importância de ser profissional, né? Tem gente que pensa assim, ser profissional é ter uma loja, ser profissional eu me vestir de uma forma que eu não me visto, mas não, gente, ser profissional é só você ter uma produção organizada. Isso já é ser profissional, sabe? Porque você está fazendo isso de uma forma que é a sua profissão, não de uma forma mais que é um hobby. Eu faço quando dá. Não, você tem aquela rotina de produção. E é assim que você vai profissionalizando o seu negócio para crescer, né? Tem gente que vai esperar crescer para organizar. Aconteceu isso com a gente, né? A gente começou trabalhando em casa e aí a gente resolveu, né, que a gente ia abrir a nossa loja. Não importa se a gente não tá pronta ainda, vamos abrir nossa loja, que a gente quer abrir nossa loja. E nós fomos lá e abrimos. E tivemos que organizar depois que a gente abriu a loja, porque a gente ainda não tinha rotina de fazer ficha técnica, não tínhamos rotina ali, de congelamento até já tinha, da massa de brigadeiro, né? Mas uma rotina também, rotinas de produção no geral, né? Um dia certo de produzir as coisas. Isso é uma frequência, né? Uma constância. A palavra certa é constância. Porque a gente já dominava as técnicas, mas não tinha constância de estar ali produzindo por rotina. E aí, depois que abrimos a loja, que nós fomos implementando, junto com a equipe chegando também, então foi muito mais difícil, né? Se você já começa a organizar suas rotinas, suas fichas técnicas, seu modo de fazer, vai ser muito mais fácil quando chegar as pessoas, né, a sua equipe para te ajudar. No início, gente, tudo é teste, certo? Então, no início, digamos, porque a gente já sabe quanto a gente precisa produzir, porque a gente já tem um histórico aqui de vendas. Mas se você não tem nenhuma venda ainda, você vai testando. Você faz uma quantidade ali, começa com pouca quantidade, né? Talvez uma panela mexedora de receita, ou então ou duas receitas pra fazer na mão. Duas receitas na mão, para congelar, deixar ali congelado, coisa que você sabe que sai. Você não tem muita opção, também é bom. Porque quando você tem muita opção, o cliente demora para pedir aquele sabor, né? Então, digo, você tem, sei lá, um brigadeiro de açaí que sai uma vez no ano. E, geralmente, nossas massas aqui, a gente coloca 3 meses a validade, né? Ela duraria até mais, só que por segurança, enfim, para manter a qualidade, a gente coloca 3 meses. E uma massa para ficar mais de 3 meses no congelador ali não é legal, né? Então, por isso que a gente tem que dimensionar para a quantidade ali, e com isso que a gente tem o planejamento, né? Isso, e assim, ter essa rotina de congelamento, né, de fazer aí esses brigadeiros para congelar, é interessante até para quem tá pensando em iniciar um delivery, tá? Então, eu trabalho hoje só por encomenda e eu quero agora ter um novo modelo de negócio, novo ponto de venda, quero começar a vender os meus brigadeiros no iFood, mas eu não sei como é que eu faço isso porque eu tenho medo de perder o produto. Então, ter essa rotina de congelamento vai ser muito bom para você, né? Porque esses produtos eles vão estar ali congelados. Você pode congelar o brigadeiro também já porcionado, que é uma opção. O que eu ia falar, no caso aqui a gente congela assim porque a gente tem 2 opções de tamanho, né? A gente tem os brigadeiros de encomenda e os brigadeiros de vitrine, por isso que a gente congela assim. Mas se você só tiver um tamanho de brigadeiro, você já congela ele porcionado. É como foi que a pessoa faria? Seria numa embalagem. Você pode, no plástico filme mesmo, que nesse caso, ou acho que o saquinho de congelamento nem tanto, porque teria que passar o plástico filme por fora, porque o saquinho de congelamento, ele gruda na massa, né? Às vezes a gente só faz colocar um durex aqui, né? Porque na hora que a massa tá quente, ele não gruda tanto, mas depois se eu tirar esse durex aqui, esse plástico, ele tá bem aderido aqui na superfície da massa. No caso de os brigadeiros estarem porcionados, eu acho que eu teria também que passar um durex ou passar um filme para deixar eles bem juntinhos e não deixar nada da massa à mostra, né? Então, eu acho que seria melhor plástico filme, aí você pode estar colocando eles assim num pratinho, né? Um pratinho de isopor ou um pratinho normal, coloca eles bem porcionadinhos assim, um do lado do outro, no plástico filme, e você coloca ele para congelar ainda no pratinho. Depois que eles estiverem congelados, eles já vão estar durinhos, e aí você pode tirar do prato e deixar só o plástico de congelamento ali, empilhando eles, né, no congelador. Também é uma forma. Também dá para congelar brigadeiro já confeitado, mas aí pode ser um assunto para um próximo episódio, porque são várias formas de congelar, escalar, né, e adiantar a sua produção para você dar conta da demanda, né? E também falando sobre dar conta da demanda, antes da gente partir para a próxima parte aqui do nosso episódio, que é a parte do planejamento, eu queria falar sobre pessoas para ajudar, né? Eu acho que é uma dúvida frequente de quem está no comecinho, quem tá aí nesse processo de crescimento, né, que
Eu não tô conseguindo dar conta de fazer tanta coisa, mas ainda não tenho a coragem de contratar alguém. Não sinto segurança, principalmente financeiramente falando, para contratar alguém. Né? E qual conselho você daria, Amanda, hoje com a experiência que a gente tem? Isso, quando você não pode, você não deve, na verdade, já sair contratando as pessoas assim, sem você ter um histórico, você tem uma demanda, não deve. Certo? Tem aí um faturamento mínimo que você tem que alcançar aí na sua empresa para conseguir manter um funcionário, mesmo que você seja MEI. E então, o que é que eu diria para uma pessoa que quer ali ter uma ajuda? Bom, minha mãe, ela começou com as filhas, né? Ela puxou e disse, ó, vocês estão aqui comendo a minha comida, bora trabalhar, né? Foi assim, mãe. Ela vai vir aqui dizer que não foi verdade, né, gente? Não foi verdade. Mas assim, é isso. Como elas estavam dizendo aqui. Se tem alguém da família que pode estar lhe ajudando, não quer dizer necessariamente que você tem que contratar uma pessoa, né? Então, já que você não pode contratar alguém, você precisa usar daquilo que você tem para aquele momento. E eu acho que também é questão de confiança, né? Porque confiar em alguém para vir te ajudar que é o difícil. E se tem alguém que já conhece, né, seria o ideal. Agora também tem gente que fala assim, que não contrate família, né? Mas a gente é a prova de que ainda dá certo, né? Trabalhar com a família. Eu acho que mas desde que tenha expectativas alinhadas. Não é o ideal contratar família, principalmente se você for passar muito tempo ali. Se for para contratar um dia, por exemplo, você tem sua tia, sua prima, que pode fazer uma diária ali pra te ajudar. Você fala, fulano, eu tenho um monte de encomenda para hoje, tem como você vir me ajudar? Eu te pago tanto. Você vê qual é o preço, quanto é que as pessoas estão pagando aí por diária. Você pode, se você não tiver ideia de quanto que as pessoas pagam, você coloca no Google, no ChatGPT, ou então você coloca assim, quanto custa uma diária de auxiliar de confeitaria, por exemplo, na cidade tal. Ou então você pode ver cargos de pessoas que estão anunciando vagas assim, para poder ver quanto é que você tem que pagar para uma pessoa vir te ajudar. Aí pode ser uma pessoa conhecida. Caso você não conheça ninguém, que aí você pode pedir indicação, falar com algum colega seu, algum amigo, conhece alguém que possa vir me ajudar tal dia? Porque você não vai ter vínculo com qualquer pessoa, você vai pagar só uma diária e vai ser um dia só ali, não tem problema. Eu digo assim, para você não passar de 2 dias, você pode chamar ali a pessoa para vir te ajudar 2 dias na semana, não passa 2 dias na semana, porque aí já pode gerar um vínculo empregatício. Isso, então. Aí já teria que ser um contrato, enfim. Mas se for uma pessoa para te ajudar ali 2 vezes na semana, essa semana, depois daqui a 2 semanas. Eu acho que é o suficiente para quem tá começando e quer ter essa experiência de uma pessoa para ajudar, né? Porque você pode ter essa rotina de produção das massas e recheios. Então, eu trabalho com bolo também, além de brigadeiro. Então, você pode ter ali na sua rotina o dia de produção das massas, dos recheios, e das massas de bolo, das massas de brigadeiro, e aí essa pessoa chegaria para te ajudar nessa produção de massas, que não requer tanta técnica, né? Por exemplo, colocar os leites condensados na panela. Leva tempo, não leva? Que tem que ficar ali espremendo as caixinhas. Aqui a gente espreme a caixinha até não ter mais nada do leite condensado, né? Aproveitamento total. Então, essa pessoa ela poderia te ajudar nessa parte, né? Mexendo, você pode estar ali do lado também sempre olhando, não tá no ponto ainda não, mexe assim, e sempre orientando, ensinando mesmo, né? Então, eu acho que essa é uma ótima forma, né, de achar alguém para te ajudar por diária, para você conseguir estar escalando a sua produção, né, para congelar também, caso você já esteja nesse momento de não estar dando conta de uma demanda. Ou então esteja insegura até para divulgar o seu trabalho, com medo de chegar, né, os pedidos e você não dar conta. Então, eu acho que é uma forma de você ir caminhando para o crescimento do seu negócio. Como dizem, é um problema bom, gente. É um problema bom. Quando aparece um monte de e-commerce e não dá conta, é um problema bom. Eu acho que é o melhor problema de resolver. A gente já fez o que? 5 mil brigadeiros daquela vez em outra cidade. A gente não conhecia ninguém lá na outra cidade. A gente foi para outra cidade, para São Paulo, para fazer 5 mil brigadeiros, imagine. Quando trouxeram a proposta pra gente, eu só disse, aceita, depois a gente resolve, depois a gente vê como é que faz. Né? Pois é, mas assim, quando é a oportunidade, a gente tem que agarrar, assim, né? E eu lembro que foi um evento, né, que a gente fez, a gente participou, e foram 4 dias pra gente fazer as massas, eu sozinha, né? Teve um dia que você me ajudou, né? A gente fez na minha casa, que não tinha a confeitaria. A gente não tinha confeitaria ainda, então a gente só tinha 2 panelas mexedoras que a gente usava ali pra gravar as aulas e tal pra fazer, e aí eu passei 4 dias fazendo massa, eram 4 sabores, aí, e nem foi assim um dia inteiro, foi mais assim, uma tarde.
né? Tipo, comecei 11 horas, terminei 7 da noite. E aí eu fiz as massas sozinha, congelando. Então, um dia eu fiz as massas de chocolate. No outro, eu fiz as massas de beijinho, né? Que era coco colorido, que eu fiz na época. Aí tinha massa de red velvet, tinha massa de ninho, que ia ser ninho colorido. Então, eu tirei um dia pra fazer cada sabor e fui colocando no congelador, né? Até que chegou o dia de transportar essas massas. E aí a gente transportou no isopor, mas se não for o caso de transportar, só seria fazer o descongelamento e passar aí a parte da finalização. Por quê? Essas massas, elas têm uma boa validade no congelador, né? 3 meses é o que a gente coloca aqui, né? Então aqui, por exemplo, ó, essas massas elas foram feitas dia 27 de agosto e a validade é 27/11, então sempre é 3 meses. E, gente, é muito raro chegar ainda nos 3 meses, né? Um mês é muito raro. É muito raro chegar em 1 mês, mas assim, isso também não afeta a validade. Duraria até mais, mas a gente sempre coloca esse tempo máximo mesmo por questão de segurança Uma mesmo. dúvida frequente é se altera o sabor o congelamento. Já tá nas dúvidas, né? Tem outras dúvidas. É porque você falou sobre isso, aí eu já lembrei, gente. Tinha essa? Não, Pode, eu acho que tem outras, né, também. A gente já poderia já responder, né? Que eu acho que a maioria é sobre congelamento, né? Sim. Então, se altera O sabor. o sabor. Não altera, tá, gente? Quem congela, acho que todo mundo que tem negócio de alimentação tem que dominar o congelamento. Existe um preconceito muito grande ainda hoje com essa coisa de congelamento. Tem gente que, eu não congelo porque altera, mas não altera se você fizer da maneira correta, tá? Então, deixando eles separado de outros alimentos que passem cheiro. Então, você não vai congelar os seus brigadeiros em cima de uma carne, né? Porque pode passar cheiro, ou em cima de uma fruta que tá ali congelada, tipo uma fruta que exale muito cheiro, tipo jaca mesmo. Quando a gente coloca jaca aí no congelador, né? Fica muito cheiro. Papo também, né? Tem frutas que dão muito cheiro. Então, tem que ter esse cuidado de não colocar junto de outros alimentos, porque aí sim pode ser que passe o cheiro, o sabor. Tá bem vedado. Então, nesse caso, não vai alterar nem textura e nem sabor, tá? Então, podem fazer isso aí sem medo que vocês vão conseguir escalar no negócio de vocês. Vamos logo responder as outras perguntas? Na verdade, eu acredito que só tem mais um aqui, que é se pode recongelar o brigadeiro. Isso aí já não é recomendado, né? Você descongelou e aí você recongelar, levar de volta para o congelador. Aí o ideal, se você descongelou, é você deixar na geladeira e tentar usar isso o quanto antes, né? Porque na geladeira, os brigadeiros, eles duram aí até uns 10 dias, né? Até começar a cristalizar. Por quê, gente? O brigadeiro, ele não costuma estragar tão rápido. Azedou. Eu nunca vi um brigadeiro azedar rápido assim. Nunca vi. Ou mofar. Mofar eu já vi só quando tá muito úmido assim, né? Foi fora da geladeira. Fora da geladeira. Mas na geladeira eu nunca vi. Então, o que acontece com o brigadeiro? Em períodos curtos, tá? Considerando aí 10, 15 dias, né? É formar aqueles cristais de açúcar, principalmente na superfície do brigadeiro. Se esse brigadeiro ele tá no ponto certo, vai demorar aí 8 dias, 10 dias para começar a cristalizar. Se ele tá num ponto, passou do ponto, pode ser que seja mais rápido, né, para começar a cristalizar. Então, ele pode também ficar na geladeira, né, caso você tenha descongelado e não use nesse momento, tá? Então, nesse caso, eu recomendaria que voltasse para a geladeira e não para o congelador. Eu acabei não falando das nossas etiquetas também, tá? Porque é importante você estar identificando com essas informações sobre o produto. Essa etiqueta aqui, especificamente, tem escrito aqui fornecedor, mas não é o nosso caso, né? Porque nós mesmos produzimos. A data de abertura, que geralmente a gente coloca a data que foi fabricado, né? Porque a gente, quando abre essa massa, a gente já usa logo, né? Que é pra gente, ou a gente usa numa encomenda, ou a gente usa pra repor a vitrine. Então, o que sobra aqui dessa massa, quando a gente tira do congelador, eles ficam na geladeira, a gente não recongela, tá? Então, geralmente, a gente coloca aqui a data de fabricação, a data da validade, e quem foi que fez esses brigadeiros. Como aqui a gente tem equipe, então coloca aqui o nome da pessoa que estava responsável por fazer no dia. Não é qualquer etiqueta não, gente. Tem que ser uma etiqueta, acho que é de BOPP, se eu não me engano. A gente pode deixar o link aqui na descrição. Porque se você botar qualquer etiqueta de papel, ela vai umedecer e vai perder todas as informações. Então é essa etiqueta aqui específica e a caneta à prova d'água.
Pois é, isso também é importante aí para o congelamento. Então, gente, sobre congelamento, queria falar isso com vocês. Tenham essas rotinas de congelar, tá? Acho que a gente tirou as principais dúvidas. E aí, pra gente fechar aqui o nosso episódio de hoje, eu queria... Eu tava até procurando um pano. Eu queria estar trazendo também uns insights sobre planejamento de encomendas. Eu acho que a maioria das pessoas que está aqui acompanhando o nosso quadro são pessoas que estão iniciando, são pessoas que estão ali recebendo as primeiras encomendas e pode ser que fiquem preocupadas, né, de receber uma encomenda grande. Mas não precisa se preocupar se você planeja, se você tem uma calculadora para planejar isso e se você conhece a sua receita. Então, se você sabe ali quanto tempo dura o seu brigadeiro, no congelador, na geladeira e fora da geladeira, isso já dá para você se programar sobre a antecedência que você vai fazer esse pedido. Se você sabe o rendimento da sua massa também vai ser importante para você fazer esse planejamento. Então, essa ferramenta aqui, na verdade, é só uma tabela, né? Uma planilha que a gente fez e é um guia, né, para você fazer. E a gente disponibilizou lá no nosso grupo VIP também. Quem não tá no grupo VIP, o link tá aqui na descrição, então é só você imprimir. E aqui você coloca, vamos supor que você recebeu uma encomenda de 300 brigadeiros e aí tem 50 brigadeiros de cada sabor. Então, você recebeu 50, vamos colocar aqui a quantidade, 50 brigadeiros de chocolate, 50 de ninho, 50 de queijo. Coloca confeitinho. 50 confetinho. Vou explicar por que vamos colocar confetinho e qual é o brigadeiro confetinho. Então aqui já tem 200. Vamos colocar aqui também de limão. Um sabor que sai bastante por aqui. E vamos colocar aqui também Oreo. Então aqui você tem os 300 brigadeiros que você recebeu de encomenda. Qual é o peso de cada brigadeiro que você faz aí no seu centro de brigadeiros? Aqui a gente trabalha com 15 a 17 gramas, a depender do confeito. Então, se é granulado, é 15 gramas. Se é leite em pó, açúcar, aí a gente usa 17 gramas de massa. Tá? Então, a gente vai colocar aqui qual é o peso de massa que a gente vai usar nesses 50 brigadeiros. Então, no de chocolate, eu uso 15 gramas em cada brigadeiro. O de ninho eu uso 17 gramas porque o confeito é leite ninho. O de queijo eu uso 17 gramas porque o confeito é açúcar. O de confetinho são aqueles confetes, né, que a gente encontra no mercado, que chama de pastilhas, né, aqueles coloridinhos. Disquete também, né? Mini disquete, né, que a gente acha por aí. Então, geralmente, esses confeitos, eles aumentam muito o tamanho do brigadeiro, então temos que usar menos massa. Então aqui para o nosso confetinho mesmo, a gente usa 11 gramas de massa quando é no centro. Então, vai ser 11 gramas, porque quando eu coloco o confeito do confetinho, ele aumenta e fica praticamente do mesmo tamanho de um brigadeiro de 17 gramas quando é com outro confeito, né? Então, 11 gramas do confetinho. O de limão a gente usa 17 porque o confeito que a gente usa é açúcar e o de Oreo também usamos 17 porque o confeito é Oreo triturado, então ele não aumenta muito, visualmente falando, o tamanho do brigadeiro. E aí agora a gente vai multiplicar. Então vamos multiplicar aqui, 15 gramas vezes 50, 17 vezes 50 e 11 vezes 50. Calculadora porque eu não sou dos números. 15 vezes 50, a gente vai precisar de 750 gramas do brigadeiro de chocolate. 17 gramas vezes 50. Então aqui, por que 17 vezes 50? Porque 17 gramas em cada um desses 50 brigadeiros, né? Então são 50 brigadeiros 17 de massa, né? Falando de massa. 850 gramas dos que são de 17 gramas, total. E 11 de chocolate. Eu já sei que aqui no de chocolate e no de confetinho a gente usa a mesma massa. Então, na verdade, eu vou precisar de 550 mais 750, 1,3 kg de brigadeiro de chocolate. Para essa encomenda de 300 brigadeiros.
Vamos colocar em gramas. E os outros 850 gramas de cada. Então, eu já sei a quantidade de massa que eu vou precisar, né? Então, caso eu tenha massa já no meu congelador, eu só vou abrir o meu congelador e eu vou ver. Eu tenho essa massa aqui Red Velvet. Deixa eu pesar para ver se dá o meu peso aqui que eu preciso. Então, pesei aqui, deu 850. Então, eu já sei que eu vou usar essa quantidade de massa aqui para a minha encomenda. Eita, mas o brigadeiro de ninho não tem 850, só tenho 400 gramas do brigadeiro de ninho, então eu vou ter que fazer mais. E aí você vai vendo o que é que precisa ser feito e o que é que você já tem em estoque. O ideal é que você já tenha um estoque mínimo aí, que você aprenda aí a controlar o seu estoque, né? Mas se não tem, então você já pode ver aqui quantas receitas você vai fazer. Eu sei que o rendimento médio de cada receita de brigadeiro, no mínimo, é 450 gramas. Receita, no caso, um leite condensado e um creme de leite. Isso, eu falo receita, quer dizer assim, né? Um leite condensado para um creme de leite. Geralmente, no mínimo, é 430, 450. É muito raro ser menos do que isso. Então, eu vou dividir aqui os 850 gramas por 450, que é o rendimento da minha massa, e eu vou precisar de aí mais ou menos 1,8 receitas, que a gente vai arredondar para 2 receitas. Então, eu vou precisar de 2 receitas de Oreo. Vou colocar uma outra coluna aqui, ó, da receitas. Acho que dá pra gente adicionar, né, nessa ferramenta. Vou colocar aqui, ó, receitas no final. Então, eu vou precisar de 2 receitas de Oreo, 2 receitas de limão, 2 de queijo e 2 de ninho. E para o de chocolate, que é 1.300 gramas, eu vou dividir por 450 gramas, que é uma receita, eu vou precisar de mais ou menos 3 receitas de chocolate, porque é melhor sobrar do que faltar, né? E aí eu já sei até de quantos leites condensados eu vou precisar, porque quando eu falo receitas, eu quero dizer leite condensado e creme de leite. Então aqui, ó, já posso calcular quantos ingredientes eu vou precisar. Então, 2, 4, 6, 8, 11. Vou precisar de 11 leites condensados, 11 creme de leite. Então eu já posso ver se eu tenho isso em estoque para conferir o meu estoque. Também posso verificar os outros ingredientes e assim eu consigo planejar a minha encomenda. Eu também posso me planejar com relação a quanto tempo eu demoro para fazer essas receitas. Então vamos supor que eu não tenho panela mexedora ainda, eu faço tudo na mão e eu demoro em torno de 20 minutos para fazer uma panela com 2 receitas, 25 minutos, ou então até 40 minutos se eu for considerar o tempo que eu preparo essa receita. Então será que em uma tarde eu consigo fazer todas essas receitas de brigadeiro? Consigo? Então ok. Então eu já sei que na tarde do dia tal eu vou fazer essas receitas, vou colocar na geladeira, ou então se for com muita antecedência, vou colocar no congelador, para que no dia eu já tenha pelo menos essas massas. Porque se você já tem essas massas, já é mais de meio caminho andado, né? Para você finalizar a sua encomenda. Porque vai ser só aí você estar fazendo descongelamento, porcionando, enrolando, confeitando, decorando, embalando, né? Que geralmente isso a gente prefere fazer bem mais próximo do dia da entrega, né? Geralmente, no máximo, um dia antes. Né? Quanto mais tempo você tem, mais fácil você consegue dimensionar esses cálculos, né? Por exemplo, quando a gente foi fazer os 5.000 brigadeiros, a gente não tinha como dar conta de 5.000 brigadeiros em tão pouco tempo, né? Em outra cidade. Então, a gente teve que contratar pessoas. Então, o que a gente fez? A gente viu quanto tempo Giovana levava para fazer um brigadeiro, que Giovana é mais rápida. E aí, a gente pegou e fez uma estimativa de quanto tempo uma pessoa que não sabe muito levaria, né? Porque a gente ainda fez o brigadeiro tie-dye, né? Que era o colorido lá, personalizado. Então a gente fez essa estimativa e viu quantas pessoas a gente ia precisar ali para estar ajudando a gente. E a gente deu conta, né? De fazer. Acho que a gente contratou umas 6, né? Foram 6 pessoas, se eu não me engano. Que a gente contratou para 2 dias ou foi 3? 3 dias finalizando. Fora 4 pessoas, né? Que foram nós 3 e ainda a nossa tia. Isso, então a gente conseguiu aí com essa quantidade de pessoas dar conta em 3 dias da finalização, né? Da finalização desses brigadeiros para levar para esse evento. A massa já estava toda pronta.
Mas é como eu falei, né? A massa já é meio caminho andado. Então, se você já consegue estar tendo essa rotina de produção de massas, já vai ser uma forma de você estar começando sua rotina, profissionalizando aí a sua produção de brigs. E chegamos aqui ao fim do nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante sobre escalar uma produção e que vocês já consigam colocar em prática, né, esses ensinamentos. Também espero te ver no próximo episódio. Já deixa aqui uma sugestão de temas pra gente estar gravando aqui pra vocês, falando, né, com vocês. E assim a gente consegue estar entregando cada vez mais valor, né? Porque esse é o nosso propósito aqui, né, gente? É a gente conseguir estar transformando as vidas de quem trabalha com doces, assim como a gente. Assim como a gente gostaria, né, de ter aprendido quando a gente começou. Contem o que vocês estão achando desse novo quadro. E também contem experiências de vocês, né? De algo que a gente falou aqui que ajudou vocês, que abriu a mente. A gente vai ficar muito feliz em saber e vai ajudar a gente até a ter mais ideias para trazer aqui para vocês. Pois é. Então, Compartilha. beijinhos e até a próxima.